vender, tirar pedido, negociar. Esse contexto ainda parece muito masculino para você? Os desafios da mulher na área de vendas é depois da vinheta. Fala TID, é mês de março, mês da mulher, e a gente está com grandes convidadas aqui no nosso estúdio. Inclusive, por coincidência, não estou nem com o Igor e nem com o Carlos, não expulsei nenhum deles. Um abraço para vocês, obrigada pela oportunidade. É que realmente, em questão de agenda, culminou de estarmos aqui entre mulheres, e já vou apresentar então a minha convidada, que é Juliana Guidolin. Olha só, ela é graduada em administração de empresas, é profissional do mercado de B2B, é bacharel em psicologia. Fiquei sabendo porque dei uma fuçada lá no LinkedIn dela. Tem especialização também em Master TID e é executiva de negócios aqui da Bravend. Estou muito orgulhosa de estar aqui com você nesse mês de março. Obrigada por ter vindo e já quero emendar uma pergunta. O que é que não está no LinkedIn? Quem é a Juliana como pessoa? Seja bem-vinda. Oi, Elis. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Falando de Juliana, que não está no LinkedIn. Eu acho que eu sou, na vida, uma romântica incurável. Uau! E uma apaixonada por música, em todos os sentidos. Seja para cantar, que também não está no LinkedIn, que eu sou formada em música erudita, música clássica. Legal. Enquanto cantora. Uhum. E tudo que eu respiro tem a ver com isso. Então, profissionalmente, a música me completa muito nesse sentido. Muito bom. Eu acredito que quem está acompanhando com certeza vai falar, pede para ela cantar em algum momento. Então, vão ser mais ou menos uns 40 minutos de conversa. Eu vou pedir e você já vai aí internamente promovendo isso para acontecer, porque também é mês de março, tem tantas músicas tão significativas para nós mulheres. E o nosso papo aqui está muito nesse caminho das mulheres executivas de negócio, das mulheres dentro desse segmento de vendas. Então, queria entender, Ju, por que a gente enxerga ainda esse setor comercial, ou se é que é real, como um ambiente ainda muito mais masculino? Isso é real? É uma percepção? Você que tem tantos anos de carreira, desvenda isso para nós, por favor. Eu acho que continua igual. É muito comercial, é muito masculino. Eu acho que é uma profissão ainda muito discriminada, pouco acadêmica, não existe faculdade de vendas. Eu acho que essa é a única profissão que você não se forma academicamente. Você se torna um vendedor por paixão, por afinidade, por estilo, mas não por formação acadêmica. E, infelizmente, os primeiros vendedores foram homens, né? A gente é de uma sociedade muito patriarcal. E isso acaba culminando para que essa profissão seja majoritariamente masculina. É uma verdade. Eu acho que, hoje em dia, tem mercados específicos para determinados profissionais executivos. Então, você tem nichos onde você vai ver mais mulheres. Por exemplo, numa empresa de dermocosméticos, numa farmacêutica, muito provavelmente a gente vai ver mais profissionais mulheres, porque tem identificação com aquela atuação. Mas se a gente olhar de um modo geral, a gente tem muito mais homens do que mulheres. Juliana, aqui a gente também faz uma autodescrição para as pessoas que acabam nos acompanhando, mas não estão nos vendo. Então, acho que vale a pena a gente também fazer isso. Eu já vou emendando com uma pergunta, tá? Então, Elis Soares, que sou host aqui do Fala TID, sou uma mulher de estatura média, 1,64, sou morena clara, tenho os cabelos bastante volumosos, enrolados, tem algumas luzes douradas. Estou vestindo uma camisa polo da Bravend, que tá num cinza chumbo agora, a nossa nova versão, e tem um logotipo branco bordado em forma de pássaro. A gente tá aqui uma de frente para outra, numa mesa de madeira branca, e a gente tá na frente do microfone com o fone também para acompanhar, e ao fundo a gente tem a televisão com o logotipo do Fala TID. E queria que você emendasse, fizesse a sua descrição também e já contasse pra gente quais os principais desafios que você consegue identificar ao longo da sua trajetória, que são específicos dessa questão de ser mulher na área de vendas, por favor, Ju. Então vamos lá, eu sou Juliana Guidolin, tenho 1,70 m de altura.
Sou morena, tenho algumas luzes no cabelo douradas, tenho olhos castanhos, estamos ambas com a nossa polo agora em nova cor. Nova cor. Cinza chumbo, que tem o nosso pássaro aqui do lado esquerdo do peito. Eu acho que ser mulher é um desafio todo dia, né? Eu acho que tem áreas onde a gente vai ter uma adesão de mulheres muito maior. Por segmento de mercado, por nicho de atuação, por exemplo, dermocosméticos, por exemplo, farmacêutica, onde a gente precisa de um público que, de fato, entenda do produto na pele. Ok. Que sinta as necessidades do cliente que está do outro lado. Mas a maior parte dos outros segmentos, a gente não precisa dessa sensibilidade. A gente consegue vender sendo homem e sendo mulher. Mas, culturalmente, os homens, eles estão na frente desse lugar, né? Eles estão pilotando essas posições. E quando entra uma mulher, a dinâmica muda. Uhum. A dinâmica muda para tudo. Então, eu trabalhei em banco, e é um universo. O banco, você tem um atendimento diferente, então você tem clientes mulheres. Então, ali no banco, a gente vê um público mais misto, mais homens e mais mulheres. Mas também trabalhei em indústria química. Indústria química é outra realidade, porque você vai para o campo, porque você visita cliente em área. E o fato de você ser mulher, ter um cabelo comprido, usar salto alto, já é um complicador. Então, isso na minha carreira de venda técnica foi um grande desafio. Porque, você vai visitar o cliente com o cabelo solto? Mas você vai visitar o cliente com esse salto? E se você tiver que usar um macacão? Não, naquela área é muito calor, você tem que tirar a maquiagem. Então, eu vivi todos esses percalços na indústria química, principalmente. Por isso que eu acho que existem nichos de mercado que são predominantemente mais fácil de navegar para o homem. E a mulher, ela tem que ir quebrando esses paradigmas. Não, mas o salto não é um complicador. Eu consigo visitar o cliente de salto. Se a área pede para eu me adaptar, eu me adapto. Mas não é o meu cabelo sendo comprido que vai ser um problema. Não é o fato de eu estar usando maquiagem que isso vai ser um problema. Não é o fato de eu estar usando um salto alto que vai ser um problema. A gente tem que se adaptar a diversos perfis. Mas a gente já vem com esse estigma. Ser mulher já é um peso. Porque a gente tem diversos complicadores, diversas particularidades que são nossas e que têm que ser respeitadas e que têm que ser entendidas durante o trabalho, durante qualquer rotina. Seja trabalho, seja casa, seja relacionamento, seja família. A mulher, ela tem características que são da mulher. Isso não tem que ser visto como um problema, tem que ser visto como uma característica. Como, por exemplo, personalidade. Você não tem a sua personalidade? Você não tem que adaptar a sua personalidade em determinadas situações, em determinados momentos. Mulher é a mesma coisa, a gente tem que se adaptar. Mas isso não nos desabona, isso não nos invalida ou não nos torna menos capazes do que homem nenhum. E você já sentiu especificamente em situações dentro desse universo de vendas que determinadas características pessoais suas foram impeditivos para naquela localidade para poder fazer o seu trabalho se desempenhar? Eu acho que o fato de... É o que eu disse, né? Impeditivos, não. Mas foram colocados como uma questão. Tá bom. Então, assim, não fui impedida de fazer um trabalho por estar, por exemplo, usando um salto alto. Ou não fui impedida por estar de cabelo solto. Mas já fui questionada. Então, por exemplo, eu trabalhei numa grande instituição financeira e eu acordava super cedo. E eu usava o cabelo molhado. Eu ia direto trabalhar, tomava banho e ia trabalhar. E eu já cheguei a ser questionada, por exemplo, falava você precisa vir de cabelo molhado? Porque o fato de você estar de cabelo molhado, ele dá uma conotação, dá margem à imaginação das pessoas. Você não pode estar de cabelo seco, seu cabelo fica muito selvagem quando você está trabalhando. Então, não me impediu de trabalhar, mas foi colocado em xeque, foi colocado na mesa para ser discutido. Então, esse ponto foi levantado, um ponto que não deveria ter surgido nunca. Uhum. Porque se um homem vem trabalhar de cabelo molhado, você não vai questionar. Uhum. Por que o meu cabelo molhado vai trazer uma outra conotação que não essa pessoa acabou de tomar banho?
Ou vai dar margem à imaginação de alguém pelo fato de eu ter acabado de tomar banho. O mesmo por ter cabelo comprido. Ai, não dá pra você prender o cabelo? Porque o cabelo solto, ele tem uma imagem muito sensual. Não dá pra você ficar de rabo de cavalo? Então, assim, não fui impedida, fui colocada em situações desconfortáveis. Porque eu acho que ninguém, quando vai trabalhar, tá pronto para receber... Eu vou chamar de feedback, mas não é feedback. Para receber um toque, o famoso conselho, a famosa dica, antes de você entrar no trabalho. Então, por exemplo, você chegou para trabalhar e falou assim, essa roupa não tá muito legal, né? Pronto, acabou com o teu dia. Você não trabalha, você não foi impedido. Mas, de uma certa forma, você não vai conseguir estar 100% ali, porque você já entendeu que tem alguma coisa errada. O ser humano é assim. A gente recebe um toque, um feedback. Um olhar diferente. Exato. Você fala, não é possível, tem alguma coisa errada comigo. O que é? Minha roupa, é meu cabelo? É o meu jeito? O que tá de errado? Então, existem brincadeiras e conversas que acontecem que nos convidam a fazer... a ter um determinado comportamento que não deveria ser errado. Mas a gente se sente como se estivesse errado. Então, eu não fui impedida de... Respondendo a sua pergunta, não fui impedida de trabalhar, mas senti como se não tivesse adequada. E você, assim, sente que vem mudando isso? Então, você contou uma experiência que você viveu tem alguns anos e naquele momento não teve nenhum entendimento de que talvez não fosse um comentário apropriado, que nem deveria existir. Você percebe que ao longo dessa sua trajetória na área comercial, vem mudando esse posicionamento, essa noção, essa consciência do que tem a ver mesmo com desempenho de trabalho e o que tem a ver com considerações de gênero que vão diminuir o seu trabalho, que vão te deixar desconfortável até para fazer o que você precisa fazer na sua atuação profissional? Eu não acho que vem mudando. Você acha que não está diminuindo? Eu acho que... Eu estava até conversando com uma querida que eu acabei de conhecer, que é a Andréa Bretas, que você entrevistou. Ana Bretas. Ana Bretas, que você entrevistou. E ela me fez essa mesma pergunta. E eu falei para ela, eu não acho que mudou. Eu acho que existe um esforço muito grande da nossa parte público feminino, para construir uma constituição favorável a nós e uma lei que esteja do nosso lado. E isso ganhou força e ganhou volume. E a grande maioria agora não consegue se calar, mas não quer dizer que eles concordem com isso. Então, eu acho que existe um comportamento na frente das câmeras e um comportamento por trás das câmeras. Então, para ser politicamente correto, então vamos contratar a mulher, vamos ter uma mulher na diretoria, mas eu não acho que isso seja de fato genuíno. Eu não acho. Eu acho que é muito mais para ficar bem no ambiente, para ficar bem no pra todo. Cumprir certas exato, para cumprir uma cota, para cumprir determinadas recomendações, do que um sentimento genuíno. Não, eu preciso ter uma mulher aqui do meu lado, porque o pensamento, a maneira como ela age, como ela se porta, tem particularidades que são diferentes e que vão agregar na minha liderança, por exemplo. Ou que vão agregar na performance do meu time comercial. Porque a gente tem... É aquilo que eu falei, o ser humano é diferente. E a gente, enquanto mulher, temos particularidades que são favoráveis e que são diferentes dos homens. E que vêm a contribuir para qualquer jornada. Então, nós somos naturalmente mais empáticas, nós somos naturalmente mais carinhosas, afetuosas, mais humanas, mais sensíveis. E isso num processo de liderança, num processo de venda, tem o seu diferencial e tem o seu destaque, tem o seu lugar. Que não tem que ser melhor ou pior. Não, tem o seu lugar. E pode favorecer em algum momento. Você tem aquele tom, você tem aquele jeito. Então, a gente acaba conduzindo algumas situações de maneira diferente. E que funciona, mas que deveria ser visto como uma característica de um profissional. E não como, ela é mulher. Vamos colocar essa mulher aqui porque mulher abre portas. Eu já ouvi muito isso. O corpo de executivas de negócio tem crescido muito, mas não porque estamos dando lugar para a mulher no mercado comercial. Não,
Porque somos mulheres e quando temos algumas características fenotípicas que destacam a gente, é melhor ainda. Nós quebramos objeções por sermos mulheres mais fácil do que os homens. E isso é usado no momento de uma negociação, no momento de uma gestão de carteira. Então, eu vou colocar determinada executiva porque ela é alinhada, porque ela é bonita, porque ela se veste bem, porque ela tem boa dicção. E eu acho que eu vou ter menos problema nessa conta quando eu tiver um interlocutor ali do lado que é um homem. Isso é fato. Isso é fato. Então, não é porque nós conquistamos um lugar pelo nosso esforço e pelo nosso trabalho. Não. Porque o homem enxergou uma vantagem em ter uma mulher ali na frente. E trazendo para essa questão das vantagens, quando é que você se sente muito orgulhosa de ser mulher e poder quebrar essas nuances nesse ambiente e fazer algumas conquistas por essas características especiais que você disse que as mulheres acabam tendo? Eu acho que quando algum cliente, de fato, evidencia isso. Porque no processo normal e transacional, essas características elas não aparecem. Elas vão aparecer em negociações muito complexas, mais complexas. E quando a gente recebe um feedback que está diretamente voltado para essas características e para a nossa performance, dá um certo alívio, sabe? Uma validação. Do tipo assim, olha, eu fui validada enquanto profissional e eu não ganhei essa conta porque eu sou mulher, ou porque eu estava bem vestida, ou porque eu usei um perfume X, ou porque eu estava maquiada, ou porque eu estava de salto. Não, porque eu fiz um atendimento de qualidade, porque eu ofereci uma solução que resolvia um problema, usando das minhas características que eu tenho como ponto forte e como superpoder para tocar uma negociação ou para lidar com pessoas. Então, quando eu recebo determinados feedbacks, eu falo, tá tudo bem. Mas é o que você falou, é como se eu tivesse que ser validada o tempo todo, sabe? Aquela sensação de, será que ele tá falando comigo, me dando espaço no WhatsApp porque eu sou mulher? Ou porque, de fato, ele tá interessado em conhecer o que eu tenho enquanto solução para o problema dele? Essa desconfiança é meio que um estado permanente. É desconfortável. É desconfortável principalmente em algumas abordagens que a gente tem por WhatsApp, né? A gente não tem a visão clara do que está acontecendo. Eu acho que telefone camufla um pouco as intenções, mensagem camufla um pouco as intenções. Quando a gente está numa reunião de câmera ou presencial, isso fica mais fácil de ser interpretado e de ser diluído. Mas quando a gente está, por exemplo, por WhatsApp, é nebuloso. Você não sabe a intenção de quem está do outro lado. Se ele está te dando espaço porque você é mulher, se ele acha você comunicativa ou se ele acha que a sua comunicação é uma liberdade que você está dando. Então, a gente tem que ter um pudor muito maior. Um estado de alerta constante. Exato, para que você não deixe nenhuma margem de dúvida sobre a conversa, sabe? Então, você tem que ser bastante pragmático e é um cuidado que não deveria existir. Porque se um homem faz uma piadinha no WhatsApp para quebrar um gelo, que a gente usa muito numa negociação. Sim. Ele não tem dupla conotação e ele não é mal interpretado. Agora, se a gente faz uma piada que abre qualquer precedente ou que dá margem à imaginação de alguém, a gente vai cair nesse lugar. De olha, por exemplo, um tema super sensível que é convidar um cliente para um almoço. Um homem, quando convida um cliente para um almoço, a gente sabe que é pura e estritamente negócios. Mas porque isso aproximação comercial, exato, literalmente. Porque isso é desde sempre. Vamos tomar um café, a gente se encontra e almoça. Quando uma mulher, e isso é puro preconceito e machismo, quando uma mulher convida alguém, um cliente, fala, olha, vem aqui conhecer o nosso escritório, a gente aproveita e almoça, a gente sempre sabe que a gente está no meio-fio. Eu não sei como esse cliente recebeu o meu convite. Por isso que tem que ser um approach muito cuidadoso, que não deveria existir esse cuidado. Mas eu tenho que deixar muito claro para essa pessoa que vamos falar de trabalho. Que, claro, existe ali uma descontração para a gente gerar uma conexão, mas que isso vai ser para o melhor processo de trabalho ou para o melhor processo comercial.
para tornar a gente mais próximo, mas proximidade não tem a ver com intimidade e liberdade não tem a ver com libertinagem. A gente não tem que colocar isso no mesmo balaio e acaba que isso acontece. Enquanto mulher, a gente tem que estar sempre pisando em ovos ou cuidando muito do que a gente fala e de como a gente fala para que a informação chegue direito do outro lado e seja entendida exatamente da forma com que ela foi emitida. Juliana, você então passou por essas experiências em diversos mercados, então você esteve num mercado aí de bancos, você esteve na indústria química e agora você está aqui na Bravende, nossa executiva de negócios, e está dentro de um universo de treinamento e desenvolvimento que está preocupado com a transformação das pessoas, com a evolução das pessoas, com a evolução dos negócios. Você percebe que mudou um pouco o cenário por você estar dentro de um ambiente que está mais preocupado ou, de certa forma, está mais consciente com a possibilidade de criar um ambiente para todos que tenha menos esse tipo de interferência? Se sim, né, em que você vê isso e como é que pode fazer para continuar dessa maneira? Porque a gente está num ambiente de educação corporativa. Eu acho que esse é um lugar diferente para a mulher. Educação corporativa é Pode um lugar convidar, diferente. então, as mulheres Por vendedoras para vir. E eu acho que é por isso que nós temos tantas mulheres no universo de T&D. Tá. Então, fala sobre isso. Assim, tem mesmo mais mulheres? Tem, eu acho que sim. Uhum. É muito mais mulheres do que homens. Tudo bem. E eu acho que é um lugar seguro de fala, de conversa, de comportamento, onde não existem apontamentos, não existem inflexões à nossa maneira de ser. Porque justamente é onde nasce essa conversa, é onde essa conversa é fortalecida para que ela chegue nas empresas e para que elas se instalem nas empresas e para que as mulheres se sintam seguras enquanto profissional e não enquanto gênero. Ah, não, aqui você está segura, você é mulher, você está segura. Não, é um lugar onde esse assunto é muito falado. É a nascente, Exato. É como se fosse a nascente de um rio. É a nascente e a nutrição. Você nutre a empresa dentro desse lugar. Então, é onde nascem os treinamentos, é onde nascem os convites para esse tipo de desenvolvimento. Então, com certeza, existe uma diferença gritante de universo. Uma coisa é você estar... E eu acho que isso se estende também um pouco para o RH. O RH também é um lugar seguro, onde é um lugar para esse tipo de conversa. É um lugar de proteção, independente de mulher ou de homem, mas é um lugar de proteção do profissional. Uhum. E onde você defende esse profissional e desenvolve esse profissional. Então, acho que tem, assim, é discrepante. O RH, o T&D, para uma área convencional. É muito mais favorável ser mulher, é muito mais confortável ser mulher, porque aqui eu não sou questionada. Não confundam, né? Eu não sou questionada enquanto mulher. Ah, não, mas não faz isso, porque se você fizer isso, puxa, você vai dar a entender uma outra coisa. Não, aqui é trabalho. A gente fala de trabalho, a gente se desenvolve para ter uma melhor performance no trabalho, mas não tem uma relação com o fato de eu ser mulher ou não. Então, aqui eu me sinto tranquila por ser mulher. Olha que loucura. Uhum. 20 anos de carreira e é a primeira vez onde eu não acho que ser mulher é um problema. E, Juliana, assim, se encaixa, inclusive, num propósito... então, tá bom, passei por essa trajetória em que eu precisei me adaptar para ficar encontrando esse lugar profissional. E aí você chega aí num núcleo em que é possível você estar mais à vontade. E aí aqui, oferecendo para as empresas soluções para que elas possam fazer com que o ambiente onde está ali à vontade para ser mulher também se propague para os outros departamentos. Quando você oferece uma solução de um treinamento síncrono, assíncrono, uma intervenção de treinamento e desenvolvimento, você está oferecendo a possibilidade de, naquele ambiente seguro, que é o T&D, que é o RH, chegue para todos os demais setores, inclusive para a área comercial, que é onde você atua hoje. Exato. Mas é diferente quando a gente tem uma interlocução direto com o RH, direto com o T&D, e quando a gente tem interlocução direto com o comercial. São dois polos de atuação e necessidades e características diferentes. Mas é justamente isso. Aqui a gente foi um encontro, a Bravende é um encontro
de uma longa jornada de desenvolvimento, onde eu procurava um lugar que se alinhasse com o meu propósito enquanto indivíduo e enquanto profissional e que me desse essa sensação de cheguei. Agora eu consigo desempenhar minha função na minha plenitude, sem ficar sempre com aquele senso de alerta, com stand-by, sabe? Que você fica assim, sempre de stand-by, de prontidão. Aqui a gente consegue desempenhar com tranquilidade a função, sem o peso de ser mulher. E falando com T&D, a gente consegue falar isso com muito mais propriedade. Porque quando você se encontra na vida, você... Vou falar vende, porque o meu trabalho aqui é diretamente resolver os problemas de treinamento, desenvolvimento, seja de uma área específica, ou seja da empresa no todo. Mas quando a gente chega e acredita naquilo, é muito fácil você falar disso para outras pessoas. E quando aquilo te proporcionou ainda um bem-estar enquanto indivíduo, por ser mulher, você consegue convencer quem está do outro lado. E passar essa segurança e essa tranquilidade de estar no lugar certo, na hora certa, falando sobre a coisa certa, que é tão importante. Juliana, você contou algumas situações desconfortáveis e certamente se a gente continuar aqui indo por esse caminho, você vai trazer muitas mais histórias que você ficou desconfortável profissionalmente por ser mulher naquele ambiente. Eu queria te provocar para trazer à mente, até usar como exemplo do que é que você já viveu, com certeza já viveu, de situações em que essa sororidade, essa irmandade entre as mulheres, essa união possibilitou com que aquele ambiente então fosse mais leve, fosse criando mesmo uma teia. Se você não se lembrar do que fizeram com você, certamente você faz isso, porque você tem essa característica de ser muito empática. E até trazendo, se é possível então a gente ir criando aos poucos esse ambiente de treinar para que as mulheres possam ser mais empáticas e ajudar umas às outras a poder ficar mais confortável com ser mulher profissionalmente? Eu acho que é muito louco, né? Mas os homens, eles são muito mais empáticos entre si do que as mulheres. Os homens se apoiam naturalmente. As mulheres, não sei porquê, mas a gente tem uma natureza de rivalidade. Então... eu já vivi algumas situações, mas não era de uma pessoa completamente desconhecida que veio e me estendeu a mão ou que me deu uma palavra. Eram de pessoas muito próximas a mim. Então, eu acho que a gente já espera uma situação, um comportamento assim de alguém que está muito próximo no trabalho. Mas eu vejo que as mulheres, elas são muito mais rivais e, de uma certa maneira, como a gente tem que se adequar, quem se destaca incomoda. Então, eu já vivi, assim, desconhecidos, uma pessoa, por exemplo, está passando por uma situação e precisasse de uma ajuda, alguém fala, olha, tô aqui, sei lá, meu batom de um desconhecido, não vivi. Vivi isso de amigos de trabalho que estavam ali e é normal. Mas não vejo essa característica nas pessoas de, olha aqui, eu te ajudo. Eu acho que infelizmente, a gente vive numa selva onde a gente tem que matar um leão por dia e as pessoas se sentem felizes com o insucesso do outro. Seja num feedback do tipo, essa roupa não tá legal, seu cabelo não tá legal. Eu acho que as mulheres, principalmente, elas se sentem felizes quando alguém não tá saindo tão bem. Eu não tive essa felicidade, mas eu acho que... E eu acho... Vou mais além. Eu acho que esse comportamento sensível, empático... Eu não sei o quanto uma empresa está pronta para ter colaboradores assim, tão sensíveis e tão preparados. Eu não sei o quanto os líderes querem pessoas que se consternem de fato com o outro. Eu tenho essa característica mesmo. Uhum. Se eu vejo alguém passando por alguma situação, é do meu perfil ir lá e falar, tá precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Se é uma coisa simples, um batom, ou se é uma coisa maior, precisa ir no médico, precisa que eu te dê uma carona. Isso é do meu perfil. Mas eu não sei o quanto as empresas veem, de fato, de valor nesse comportamento. Principalmente empresas muito tradicionais. Muito, sabe, naquele padrão de multinacional.
de empresa familiar, que tem aquela crescente muito tradicional. Eu não sei o quanto as instituições estão preparadas para um profissional sensível. A gente fala muito de empatia, mas a gente fala muito sobre tudo. De fato, a gente quer esse tudo? O quanto a gente quer genuinamente? O quanto a gente quer mulheres na liderança, que são sensíveis, que vão entender de determinadas particularidades, que vão relevar tantas coisas que precisam ser olhadas por uma lupa diferente. O quanto a gente quer pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Então, o quanto a gente quer? Porque à medida que a gente faz esse movimento, a tendência é acontecer. Aí, o quanto que a gente segura isso de fato? Esse movimento, essas pessoas ali dentro. Porque não adianta só a gente querer, a gente tem que ter estrutura para sustentar a mudança. Que vai acontecer. Que são pessoas diferentes, que pensam diferente, que respiram diferente, que agem diferente. A gente quer isso, a gente está preparado para isso. Porque não adianta só a gente querer porque é legal, porque é politicamente correto, porque está na lei, porque é bonito no discurso. A gente tem que querer porque a gente sente que aquilo vai fazer bem para você, para mim, para a sociedade, para a empresa que eu trabalho, para o meu time. A gente tem que querer. Porque só falar que quer, como existe muita coisa acontecendo, o movimento feminista acontece há muito tempo. E eu acho que a gente só tem voz nesse lugar hoje porque a gente fez muito barulho. Mas o quanto esse barulho está sendo escutado ou a gente está só tendo uma migalha de espaço porque a gente está fazendo barulho. Porque a rede social está aí incomodando. Porque antes a gente não tinha esse lugar. Então, a minha pergunta, para a sua pergunta é, não adianta só a gente querer. A gente tem que ser muito genuíno. Querer porque está escrito em algum lugar, tem muita gente fazendo. Eu acho que vale a gente fazer o exercício de treinar essas pessoas para querer de verdade, para entender o quanto essas pessoas querem de verdade. Ou se esse é um movimento que você só está fazendo para cumprir um número, para cumprir um protocolo. E Ju, você está dentro do segmento de treinamento e desenvolvimento. Então, ok, pode começar talvez nesse lugar aí de obrigatoriedade ou de cobrança ou por barulho, mas a gente acredita muito em transformação de pessoas. Sim. E que a gente pode provocar isso como se... Tem uma frase, inclusive, de um filósofo que ele diz que as sementes de grandeza já estão em nós, só que precisam de exemplos para germinar. Então, talvez lá dentro das pessoas já tenham esse desejo de, sim, trazer um espaço em que todos possam se sentir à vontade, com segurança psicológica, com possibilidade de você ter conversas cruciais e que a sororidade seja algo natural. Mas muitas vezes a gente precisa desses exemplos para a gente poder começar a perceber que eu tenho essa semente. Então, é possível treinar, talvez não esteja acontecendo eficazmente agora, mas já tem aí um certo incômodo de que eu precisa fazer alguma coisa, talvez por obrigatoriedade ou não. E aí, nesse caminho, o que é que você já viu de entrega, de fazer o treinamento, promover essa questão, e aquilo até como meta de vida, de onde você quer chegar para poder transformar mais pessoas nesse caminho? Olha, Elis, eu acho que se existe um lugar para nascer esse tema, ou para ele, vamos pensar que ele já existe, para ele germinar, é o ambiente de treinamento e desenvolvimento. É aquilo, eu não sei o quanto essas pessoas têm essa força, mas quando acontece é incrível. E quando elas estão dispostas a receber aquilo que a gente se propõe a fazer, é mais incrível ainda. Então, o que eu acho que a gente pode fazer, e é muito importante, é a gente, de fato, tocar essas pessoas. Então, eu tenho que fazer com que essas pessoas mudem de verdade. Porque tem pessoas que são sensíveis a treinamentos e tem pessoas que não são sensíveis. E você pode colocar a pessoa em diversos treinamentos. Aí tem a ver com a história de vida que ela teve, tem a ver com criação, tem a ver com exemplo de mundo, tem a ver com muita coisa. Mas quando a gente tem a oportunidade de pegar um time, pegar uma turma de liderança ou pegar uma turma de executivos e transformar em cima desse tema, é incrível. Mas nem todas as pessoas estão aptas a essa transformação.
Então, eu acho que enquanto indivíduo, a gente tem que se preparar todos os dias para isso. E a gente tem que se abrir todos os dias para isso. Porque tudo que a gente vive é uma oportunidade de aprender alguma coisa. Seja uma pessoa que você conhece, seja uma conversa aleatória que você tem num corredor, num café. É uma possibilidade de você pensar diferente, de você fazer diferente, de você querer diferente. Então, a gente precisa estimular esse tipo de conversa, sabe? Esse tipo de momento. As pessoas precisam entender que elas não aprendem só na sala de aula. Que elas aprendem o tempo todo e podem aprender o tempo todo em qualquer lugar. Independente de ser aquele formato acadêmico de senta, assiste um treinamento, que nem todo mundo valoriza, porque eu preciso conciliar treinamento com trabalho, eu preciso conciliar com a minha família, eu não tenho hora para estudar. Ok, então vamos administrar isso de que maneira? De que maneira eu posso aprender a ser uma pessoa que entende melhor o lugar da mulher, uma pessoa que fala com a mulher de uma maneira mais respeitosa, ou com todos os outros públicos de uma maneira mais empática? Como eu me coloco no lugar do outro, entendo que talvez eu não esteja sendo tão bacana? E não precisa ser só dentro da sala de aula, pode ser o tempo todo. Deve ser o tempo todo. Exato. Mas então, dá para treinar, dá para provocar. Eu acho que deveria ser um tema, assim, da mesma maneira que a gente treina sobre diversidade, né, que é um tópico... Ou sobre liderança. Que a gente treina aqui na Bravend, né, falando um pouco mais desse recorte, a gente treina sobre diversidade. Não, a gente tem que falar de empatia, a gente tem que falar de cuidado. Eu acho que é uma conversa que ainda está engatinhando. Por exemplo, comunicação não violenta. Está nesse lugar. Mas ainda, eu não acho que é um tema... Top 1. Superado, não tá superado, não é um tema resolvido. top 1. Eu preciso treinar a minha turma aqui. Meu top 1 vai ser empatia. Não, eu acho que eles sabem da necessidade disso. Eu acho que eles sabem da importância disso. Mas dentro de uma necessidade maior, como é que qual é a prioridade que eu vou dar? Que prato que eu vou equilibrar primeiro? Eu não acho que esse é o primeiro prato. E vou assim, até um pouco mais além. Acho que existe um fato que vem fazendo as pessoas olharem para essas questões, que é o burnout. Porque o esgotamento emocional, que não está só ligado a eu trabalho 200 horas por dia, não aguento mais. Não, tem a ver com o ambiente que eu trabalho, tem a ver com a toxicidade desse ambiente. E que, por que não eu ser mulher dentro desse ecossistema não está sendo suportável para mim? Então, eu acho que o burnout tem feito essa questão do psicológico e do emocional ser algo mais necessário para se olhar. Então, trazendo mais para a pauta. Juliana, nosso tempo que delícia. Está chegando ao final. Acho que foi um episódio bastante provocativo para fazer com que a gente olhe para isso com mais cuidado e veja, estamos engatinhando, talvez precisa ser provocado mais. Tem um momento aqui que é o momento toma e devolve. Então, a gente joga alguma coisa e você traz aí um pouco mais do que tá na sua mente, tá bom? Então, momento toma e devolve. Batom vermelho. Uau! Palco. Palco, tá. Lugar de fala. Todos os lugares. E mais um aqui provocativo. Autorização do marido. Eu acho que eu não tinha nem autorização do meu pai. Eu não pedia nem autorização pro meu pai. Quanto mais do meu marido. Que eu não tenho. By the way. Não acho que existe essa palavra. Não tenho nem para te devolver. Esquece. Essa palavra não existe. Não precisa de autorização. Permissão para viver, para existir? Para fazer coisas? Talvez respeito. Eu acho que cabe mais. Ju, e como é que as pessoas te encontram para continuar essa conversa, para fazer uma conexão com você? Meu LinkedIn, Juliana Guidolin. A minha rede social é uma rede social mais fechada. Eu não costumo divulgar rede social, eu tenho mais para amigos, não é algo que eu promova o meu trabalho. Mas o LinkedIn é uma ferramenta muito ativa para mim, onde eu mostro mais quem eu sou profissionalmente. Então, LinkedIn, Juliana Guidolin, vocês me encontram e a gente consegue se conectar.
Muito obrigada pelo papo, muito obrigada pelo dia a dia, por essa conexão. E é um prazer poder contar com você no dia a dia do trabalho e aqui também no nosso Fala TID. Eu que agradeço, Elis. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um desafio, o primeiro videocast que eu participo. Foi uma delícia. Espero ter contribuído ainda mais com esse canal que a gente tem tanto orgulho de participar. Isso mesmo. E você que está por aí acompanhando, se identificou com a trajetória da Juliana dentro da área comercial, dessa mulher que vende, que faz negociação, que sim está aí se conectando com as outras pessoas e sentindo também muito na pele um pouco do que acontece dentro da área comercial. Se identificou? Curte, compartilha, discute, conversa, clica no sininho, se inscreva no canal e acompanha porque a gente tem muito mais episódios sobre treinamento e desenvolvimento. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.